Olá! Começa agora o documentário Santa Maria em Duas Rodas. Vamos tratar sobre a inserção da bicicleta como meio de transporte alternativo em Santa Maria. Sou eu que te levo pelos parques a correr, te ajudo a crescer em duas rodas deslizar. A primeira maneira que o homem encontrou para se locomover em longas distâncias foi através do lombo de animais. Em seguida, este meio de transporte foi aperfeiçoado. Foram criadas as carroças e charretes, que eram puxadas por cavalos. Somente no século XX é que surgiram os automóveis. A facilidade e a agilidade em se locomover com um veículo automotivo, como o carro e o ônibus, fez com que a malha rodoviária do país se desenvolvesse cada vez mais. Chegando ao ponto em que praticamente todas as pessoas têm um veículo. Este foi o principal fator para que aumentasse os engarrafamentos e se elevasse os índices de poluição. Por outro lado, o transporte público como um todo tem deixado falhas perceptíveis aos usuários do sistema, dando chances ao surgimento de transportes alternativos como forma de suprir a demanda. Além de sair do convencional, o transporte alternativo é uma forma de democratizar o uso da via pública. Outro ponto positivo do transporte alternativo é o favorecimento na redução de congestionamentos, por não necessitar de grandes espaços viários. De acordo com a Associação Nacional de Transportes Público, o transporte alternativo surgiu no Brasil em função da deficiência do sistema regular de ônibus no atendimento da necessidade das demandas. A bicicleta, considerada um dos meios de transportes alternativos mais populares, começou a ser construída em 1790. Foi o conde Médicis Vrac, da França, que criou o primeiro veículo movido a duas rodas. O escocês Kirkpatrick Macmillan foi quem deu a forma ao veículo como conhecemos hoje. A bicicleta pode contribuir para a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Ela contribui com a saúde dos usuários, facilita a mobilidade urbana, não causa danos ambientais e pode ser adquirida por pessoas de classe baixa. Para que seja possível sua utilização no dia a dia, é necessária uma adaptação no trânsito. A construção de ciclovias, ciclofaixas e a conscientização dos motoristas e ciclistas são pontos que podem contribuir a fim de evitar acidentes. Um levantamento feito pela ONG Mobilize Brasil, que acompanha os dados da mobilidade urbana do país, mostrou quanto espaço as bikes têm nas metrópoles brasileiras. A soma das estruturas cicloviárias das capitais que possuem vias exclusivas para bicicletas no Brasil ainda é pequena. Ela passa longe dos mais de 1.200 quilômetros que os ciclistas têm à disposição em cidades da Europa, como Berlim e Amsterdã. O Rio de Janeiro é a capital que mais tem vias adequadas para a circulação de bicicletas, com 150 quilômetros de estrutura cicloviária. Brasília, Curitiba, Campo Grande, Fortaleza, São Paulo, Aracaju, Florianópolis, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Cuiabá, Porto Alegre e Goiânia estão na lista de cidades com estrutura adequada disponível para o uso da bicicleta. Esta relação não leva em conta as ciclofaixas de lazer, que funcionam apenas nos domingos e feriados. Mesmo que chegue aos 300 quilômetros de ciclovias prometidas até as Olimpíadas de 2016, a malha carioca ainda está bem atrás de outras cidades mundiais, como Berlim, Nova York, Amsterdã, Paris e Copenhague. Na América Latina, a campeã é Bogotá, na Colômbia, com 359 quilômetros de ciclovias. Em São Paulo, que tem 133.5 quilômetros de corredores para ciclistas, há 4 tipos de vias: ciclovias, ciclofaixa de lazer, ciclofaixas definitivas e a ciclorrota. As regras são municipais e variam para cada ciclovia. Enquanto isso, na Holanda, o governo planeja inovar. A ideia é estimular a construção de ciclovias, com faixas que brilham no escuro e são aquecidas. Esse trabalho tem o objetivo de aumentar em 20% as viagens diárias feitas sobre as bicicletas entre a população do país.
Pioneiro no Brasil no compartilhamento de bicicletas, o projeto Bike Rio começou em outubro de 2011, no Rio de Janeiro. Já são 60 estações, com um total de 600 bicicletas alugadas por até 1 hora e devolvidas em qualquer outra estação. Para pegar outra bicicleta, é preciso esperar um intervalo de 15 minutos. Nos 4 primeiros meses de funcionamento do projeto, 60 mil viagens foram feitas. Em São Paulo, o sistema Nossa Bike oferece aluguel e estacionamento em 17 estações de metrô. Como no Rio, a primeira hora de utilização da bicicleta é gratuita. Após o período, são cobrados R$ 2,00 a hora e a bicicleta pode ser devolvida em qualquer estação. Elas não podem passar a noite no local. Outro sistema é o Bike Sampa, que dá gratuidade para os primeiros 30 minutos de viagem para os ciclistas cadastrados no site. Caso a bicicleta seja usada por mais do que isso consecutivamente, uma taxa de R$ 5,00 é cobrada. O Bike Poa foi inaugurado em Porto Alegre em setembro de 2012 e conta com 100 bicicletas em 10 estações. O projeto deve ser expandido para até 400 veículos em 40 pontos da cidade. O passe mensal custa R$ 10,00 e o diário custa R$ 5,00. O ciclista pode utilizar o sistema durante todo o dia, das 6 às 22 horas, em viagens com duração máxima de 1 hora. Após esse tempo, assim como no Rio e em São Paulo, é preciso respeitar um intervalo de 15 minutos para outras viagens. Sou tua amiga bicicleta. Olá, você está ouvindo o documentário Santa Maria em Duas Rodas. Estamos falando sobre a inserção da bicicleta como meio de transporte alternativo em Santa Maria. Sou eu que te levo pelos parques a correr, te ajudo a crescer em duas rodas deslizar. Toda cidade deve permitir que sua população tenha condições de trafegar livremente pelas vias. As condições para que isto aconteça devem estar dentro de uma política de mobilidade urbana. A infraestrutura de mobilidade urbana é composta de calçadas, ciclovias, vias automotivas, metrorroviárias, hidroviárias, estacionamentos, pontos de embarque e desembarque de passageiros, cargas, terminais, estações, conexões, sinalização viária e de trânsito, entre outras. Dentre os atuais problemas de trânsito das cidades está o intenso tráfego de veículos motorizados. Este fato resulta no aumento de acidentes e poluentes atmosféricos, além do estresse causado pelos congestionamentos. O pedreiro Luiz Antônio de Lima usa a bicicleta como meio de transporte há 25 anos. Ele comenta sobre os problemas no trânsito em Santa Maria. A vantagem é porque o trânsito em Santa Maria é um trânsito muito apertado, né? E os motoqueiros também é ruim por causa de muito acidente também, né? Eu tive a oportunidade de ter uma moto e não quis por causa de muito acidente. Porque eu trabalhava lá embaixo, zelador num prédio, na coisa, e via muito acidente de moto. Eu estava indo lá dobrando da Glione lá embaixo, uma moto parou aqui assim, um carro veio em cima e levou em cima dela. Então dali já me deu medo. E de bicicleta não, eu descia e ia pela calçada empurrando. Ter mais agilidade para poder se mexer, né, para um lado e para o outro, para não ter perigo dos carros atropelar a gente. O vendedor Tiago Borges comenta as vantagens e desvantagens no uso da bicicleta. Tanto em relação à questão saúde, né, a bicicleta é um exercício físico onde tu trabalha praticamente quase todos os movimentos do corpo, né, não polui, né, é econômico. Né? Eu acredito muito nesse segmento aí que está cada vez crescendo mais, né? Nesse meio de transporte que é a bicicleta. Tiago acredita que o investimento em ciclovias pode fazer com que a população de Santa Maria crie a cultura do uso da bicicleta como meio de transporte alternativo. O problema pode estar longe do fim, mas algumas atitudes podem ser tomadas para que ele seja amenizado. Álvaro Simon, vendedor da loja Fun Bikes, fala sobre as vendas de bicicleta na cidade. Alguns anos atrás era mais pela parte do esporte,
Hoje, em decorrência ao aumento do fluxo de trânsito de carro, está tendo um grande aumento para deslocamento. Para Álvaro, a população também precisa ter educação no trânsito. Começa toda numa questão cultural. Não adianta tu pegar e largar a ciclofaixa, largar o estacionamento, se tu não conscientizar o meio. A utilização da bicicleta como meio de transporte alternativo é um deles. Mas para que seja viável, é preciso que o poder público ofereça condições. Além de ser um dos meios mais baratos e saudáveis de se locomover pelas ruas da cidade. As bicicletas podem ser incluídas nas vias das cidades através de ciclofaixas e ciclovias. Quem explica isso é o professor da UFSM, Carlos Félix. Ciclofaixa é uma faixa junto à circulação de fluxo de tráfego em geral. Ela é pintada, ela pode ser usada, como no caso da Avenida Medianeira, como foi o caso da Avenida Medianeira, pode ser usada em alguns dias, locais e horários pré-especificados, mas fora disso, anda carro. A ciclovia, como diz, via, é uma via separada, única e exclusivamente para a bicicleta. Em meio ao caos do trânsito, pouco se vê a utilização de meios de transporte alternativos nas ruas de Santa Maria. Marco de Franceschi utiliza a bicicleta há 10 anos apenas como esporte, pois vê dificuldades em usá-la como meio de transporte. Principalmente pela dificuldade de deslocamento e capacidade de levar material ou não, ou de algum lugar que a gente vai chegar suado, enfim, não tem como se trocar ou tomar um banho antes de trabalhar, alguma coisa assim. E aí se torna meio inviável, assim. Embora Santa Maria seja habitada na grande maioria por jovens, uma pesquisa realizada em 2013 por Davi Badillo, diretor da IDOM, Engenharia e Sistemas do Brasil, mostra que 25% da população utiliza carro para se locomover a uma distância de 600 metros. Isso equivale a 2 quadras. Badillo ainda afirma que 15 mil veículos circulam pela rua do acampamento todos os dias. Marcelo Fontinelli realiza pesquisas sobre o Plano Diretor de Mobilidade Urbana no Instituto de Planejamento de Santa Maria. Fontinelli fala sobre o intenso tráfego de carros na cidade. Estatisticamente, por mês, entra uma rua do acampamento completa de carros, 2 pistas por mês, de carros novos, da rua 24 horas até a Avenida Medianeira, por mês entra essa via toda ela completa de veículos. E isso aí não vai diminuir muito. A conscientização e o hábito de trocar os veículos motorizados pela bicicleta são fatores que devem ser trabalhados na população. Estimular o uso da bicicleta e incentivar essa atividade é outra meta a ser alcançada, além de melhorar a qualidade de vida e diminuir o estresse. A bicicleta contribui para o bem-estar do corpo e da mente. O vendedor Álvaro Simon aborda a questão. Usando menos carro, iria, não só em Santa Maria, mas iria contribuir, né, com essa questão mais ecológica. Então a gente está falando questão de saúde, que são benefícios da saúde, o benefício do trânsito. Embora Santa Maria não tenha uma estrutura geográfica adequada para o uso da bicicleta como meio de transporte, a Prefeitura busca investir na criação de ciclovias nas ruas da cidade. O professor Carlos Félix afirma que a geografia não favorece a cidade. A geografia toda tem. Nós fizemos, na época, eu fui secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana em Santa Maria entre 2005 e 2006. Desde aquela época nós já deixamos pronto um projeto de fazer uma ciclovia e ciclofaixa em alguns trechos, desde o Distrito Industrial até a Praça do Rio do Brito. Está pronto. Desnível, quase nada. Apesar da iniciativa, os espaços destinados para esta prática são restritos. A ciclofaixa, criada na Avenida Medianeira em maio deste ano, tem cerca de 2 quilômetros de extensão e se localiza no trecho entre as ruas Cândida Vargas e Serafim Valandro. O espaço de lazer está disponível nos domingos e feriados, das 8 da manhã às 5 horas da tarde.
Para utilizar a ciclofaixa com segurança, é importante que os ciclistas tenham conhecimento do que é permitido, como explica Marcelo Fontinelli. O mais importante que eu coloco assim é obedecer a sinalização, tá? Procurar ficar dentro da área protegida pelos cones ali. Quando chegar no cruzamento, onde tem alguma semaforização e o cruzamento estiver aberto, obedecer o semáforo. Ter acesso a esse decreto para saber o que pode e o que não pode ali dentro dessa ciclofaixa de lazer, né? O pessoal do Departamento Municipal de Trânsito vai estar presente no dia dos eventos. Qualquer dúvida, ter uma conversa mais estreita com eles, né? E acima de tudo, o ciclista ali no domingo ele é um motorista, ele tem que respeitar a sinalização. Além da ciclofaixa e ciclovia, outra possibilidade de inclusão da bicicleta no trânsito é a ciclorrota. Marcelo Fontinelli explica. É onde a prioridade é do ciclista, mas o veículo vai poder transitar ali. Em Santa Maria, as ciclofaixas são descontínuas, ou seja, não permitem o deslocamento de um local ao outro, pois iniciam em um ponto e acabam em outro. Álvaro Simon comenta sobre essa descontinuidade. Santa Maria ela tem uma vantagem, ela não é tão longe as coisas como em outras cidades. Sim. É tudo relativamente perto, entende? Então daria para montar uma infraestrutura de ciclofaixa ou de ciclovia, mas ciclofaixas e ciclovias que tenham ligações, para te usar ela, para se deslocar, entende? Para te entrar numa ciclofaixa e tu tem uma ligação, segura, tu entrou na ciclofaixa, tu tá seguro para te fazer 10, 15, 20, 30 quilômetros dentro da cidade. Não ciclofaixa que liga lugar algum a lugar algum. O professor Carlos Félix também fala sobre o assunto. Um dos princípios para uma ciclovia, uma ciclofaixa ser eficiente é a chamada integralidade. O que é a integralidade? É você fazer conexões. De repente, estanqueamente, tu coloca de um ponto a outro. Marcelo Fontinelli aborda a possibilidade de a Prefeitura de Santa Maria interligar algumas das ciclofaixas. O plano ele traçou rotas interligadas e que todas elas chegam a um paraciclo, tá? ou a um bicicletário. Então elas vão ser todas interligadas. Não vai ter, por exemplo, assim, vamos supor que aquela ciclofaixa de lazer ali futuramente ela venha a se transformar numa ciclovia, né? A ideia, se for definido, seria interligar ela com a da Elvio Basso. A ideia da ciclofaixa é transformar o local em novo ponto de lazer e prática de esportes na cidade. Marco de Franceschi diz que o incentivo poderia melhorar e sugere. Eu acho interessante até talvez ter a bicicleta de aluguel ali nesse trecho do acampamento a ser usado para isso, né? Até pelo comércio, de repente vai entregar um remédio num lugar, vai entregar um exame, talvez até ajudava, né? E aluga a bicicleta num ponto, entrega no outro, ela acaba sendo um meio rápido e que permanece ali no centro, enfim. Acho que funcionaria. Para quem decidir optar pela bicicleta como meio de transporte alternativo, Álvaro Simon dá dicas sobre equipamentos de segurança. O capacete, principalmente, seria o uso essencial, porque acima de tudo, se tu cair, o órgão mais sensível que tu tem, que pode mais afetar o teu desenvolvimento, é a cabeça. Se tu quebrou um braço, tu engessa, agora se tu bateu a cabeça, pode criar uma fratura, algum dano cerebral que pode afetar o teu desenvolvimento. Então o capacete, acima de tudo, seria fundamental. Aí depois os outros equipamentos são equipamentos de sinalização, né? Imagina, tu vai andar de tardezinha ou de noite sem uma sinalização, como é que o carro vai te ver? O carro vai te atropelar, aí tu vai ficar bravo com o carro e o motorista simplesmente vai dizer que não te viu. E ele está certo. Então o que a gente orienta muito é sinalização dianteira, um farol ou um sinalizador estroboscópico na frente, e sinalização traseira e de preferência também nas laterais, para cruzamentos ser visto. Em Santa Maria, existem 3 opções para andar de bicicleta em locais ideais. Uma ciclofaixa na Avenida Medianeira, uma ciclofaixa na Avenida Roraima, em Camobi
e outra na Avenida Walter Jobim, na saída para a zona oeste da cidade. Sou tua amiga bicicleta. O documentário Santa Maria em Duas Rodas abordou a inserção da bicicleta como meio de transporte alternativo na cidade. A peça radiofônica foi produzida para a disciplina de Projeto Experimental em Rádio pelos acadêmicos do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Na produção, Bibiana Fantinel, Diego Fantinel, Priscila Martini e Renata Medina. Na locução, Diego Fantinel e Priscila Martini. Na central técnica, Clenilson Oliveira. Supervisão do jornalista e professor Gilson Piber. Obrigada. Sou tua amiga bicicleta. Sou eu que te faço companhia por aí. Entre ruas, avenidas, na beira do mar. Eu vou com você comprar e te ajudar a curtir. Picolé, chicletes